gente. Bom, primeiro eu só quero explicar que eu resolvi fazer esse vídeo porque nesse processo todo que eu tô aqui pra atuar nos Estados Unidos, eu achei pouquíssimas informações sobre quais seriam as possibilidades, né? E só chegando aqui realmente que eu consegui ajuda de fato, né? Que a gente conversando com as outras pessoas, quem já passou por isso, e aí eu consegui ajuda realmente de fato, as pessoas me ajudaram. Vou ser grata eternamente, e eu só queria arranjar alguma forma de poder passar isso adiante, né? Então, nada melhor como a internet hoje em dia, que tá aí pra todo mundo ver. E se você tá vendo esse vídeo, provavelmente você tá interessado, né? Então, espero que seja útil de alguma forma pra ajudar. Que qualquer coisa que vocês tiverem dúvida e eu souber responder, vai ser um prazer também. Então, eu acho que duas possibilidades de vir pra cá que valem realmente a pena seria ou pra você revalidar o seu diploma e ser dentista aqui, que obviamente é a melhor opção e vale super a pena, ou você vem pra ser dental hygienist, que é como se fosse o técnico de saúde bucal no Brasil. Mas aqui eles são super bem valorizados porque você tem que fazer o college, você tem que fazer uma faculdade para atuar como dental hygienist, né? Porém, essa aqui é a vantagem aqui no estado da Flórida, tá, gente? Eu só sei dizer aqui no estado da Flórida. A maioria dos outros estados, eles, mesmo você sendo dentista em outro país, eles vão pedir que faça o college também. Independente se você é dentista ou não, você vai ter que fazer a faculdade para atuar como higienista dentário aqui, tá? Então, na Flórida, você não precisa fazer a faculdade para atuar. Mas, então, qual seria o processo, né? São 4 provas que você tem que fazer. Antes das provas, você precisa ter todo o seu diploma, seu histórico escolar, histórico da faculdade, traduzido, né, em inglês. E aí você precisa mandar para algumas como se fosse agências, né, que vão dizer se o seu diploma, onde você fez a faculdade, né, se tem créditos suficientes, horas suficientes, qual vai ser o seu GPA, que é como se fosse o seu CR no Brasil. Então você tem que ter um mínimo ali para eles poderem falar que você tá aceito para fazer as provas, né? Só a partir desse processo todo de tradução, do diploma, do histórico, de avaliação e de aprovação, que você tá apto para fazer as provas. Mas aí tem que ter um outro vídeo para falar sobre isso. Eu vou só focar mais aqui o passo a passo para você escolher entre ser dentista ou tentar primeiro, de repente, ser dental hygienist aqui. Então, as 4 provas que tem que ser feitas para ser dental hygienist, a primeira delas é o National Board, que é o mais difícil. É o mais difícil, são 350 questões, tá? Ele é bem carinho também, são $440 a prova, porém a gente tem que pagar 210 porque a gente veio de outro país, né? Então a gente tem que pagar mais $210 para fazer essa prova. E aí são 350 questões, você faz no computador, de frente pro computador. Se eu não me engano, 4 horas de prova, 4 horas e meia, alguma coisa assim. E aí é a mais difícil, então eu recomendo ver um cursinho. Tem muitos cursos online que você pode fazer, eu posso indicar também. Aí depois disso, você tem que fazer, não necessariamente nessa ordem, tá? Eu tô falando só do mais complicado pro mais fácil. E aí depois disso, você tem que fazer também o Patient Treatment Clinical Examination, que é uma prova um pouco tensa. Pra quem é muito nervoso, muito ansioso, vai ser um pouco complicado. Mas se você é tranquilo, beleza, vai dar tudo certo. Mas
na minha visão, você tem que ter já uns contatos aqui, porque nessa prova você tem que achar um paciente e aí esse paciente tem que ter alguns requisitos de características, né, orais. Por exemplo, tem que ter cálculo subgengival em algumas regiões específicas. Então, você tem que achar um paciente que, esteja disposto a ir no local da prova, passar metade de um dia inteiro com você e ter os requisitos para você conseguir fazer uma limpeza, raspagem e ser aprovado, né? Então, esse exame é $525, tá? E aí, ok, fez isso, tem mais 2. Esses outros 2 também são no computador e são mais fáceis, mais tranquilos, desculpa. Então, e aí seria o Computer Simulator Clinical Examination, que você faz também na frente do computador. São 115 questões e é $450. Esse são casos clínicos, como se fossem casos clínicos, e aí é bem prático, é bem no dia a dia, e aí com base no National Board que você fez, você consegue fazer isso de boa. É praticamente o mesmo material que você tem que estudar, então só dar uma relembrada, uma revisada e fazer a prova. São 115 questões, 2 horas de prova. Aí depois desse tem o Florida Laws and Rules, que são 64 questões, bem tranquilo, $105 o valor. Que é basicamente, ele diferencia o que o Dental Assistant pode fazer, o que o Dental Hygienist pode fazer e o que o dentista pode fazer. Então você estuda isso, estuda algumas outras coisas e é bem tranquilo. E aí tá, depois disso você já tá apto a ter a sua licença. Aqui nos Estados Unidos você vai dar entrada, claro, nos processos. Se você não tem nada, não é ninguém aqui, você vai dar entrada no processo, né, no processo migratório de visto. E aí você consegue atuar aqui. Depois, e aí agora, para você ser dentista brasileiro e vir ser dentista aqui, é um pouquinho mais complicado. Você tem que fazer o NBDE 1 e o NBDE 2. Então, são os National Boards, só que voltado para os dentistas, né? Eles são um pouquinho mais barato que o do Dental Hygienist. Eu acredito que eu não chequei, mas acho que é 500 e poucos dólares. É um pouco mais barato, mas é bem caro. Então, e aí você faz o 1, depois você faz o 1 é bem geral, assim, cai microbiologia, patologia, anatomia, bem o ciclo básico. E aí o 2 já é específico, já vai cair coisas que a gente viu depois do ciclo básico, periodontia, endo, patologia mais voltada para boca, saúde oral, né? Então é mais tranquilo do que o 1, na minha opinião, que a gente já tá mais acostumado, né? E aí também você tem que fazer o TOEFL, então eu recomendo fazer nessa ordem, porque caso você não passe de primeira, que é muito difícil, você deixa o TOEFL para fazer depois, porque o TOEFL tem só 2 anos de validade, né? Então você faz tudo, faz todas as provas, passa tudo direitinho e aí faz o TOEFL para não perder, né? Não ter que pagar de novo, ter que fazer de novo. E fora que o TOEFL, você sabe, se você estudar esse NBDE, você já vai estar estudando inglês, né? Então, quando você for estudar pro TOEFL, você já vai estar craque no inglês, caso seu inglês seja algo básico, assim.
Então, depois disso, você fez tudo isso, o valor do TOEFL vai... O valor não, o score, né, do TOEFL vai ser importante na hora de você aplicar para as faculdades. Então, quanto maior o seu TOEFL, mais chance você tem de entrar para a faculdade. Assim como o seu histórico também, né, o seu currículo. Se você tem pós, se você não tem, se tem mestrado, doutorado, né, whatever. Então, quanto mais rico é o seu currículo, maiores são as chances de você conseguir entrar. E aí, depois disso, você vai aplicar, então, para as faculdades. Ou você pega e faz a faculdade toda de novo, né? Ou você faz... Existem alguns programas de pós-graduação, de especialização, residência, que você consegue também revalidar. Só que esses programas são um pouco mais limitados. Não são em todos os estados do país que vão aceitar. Então, tem que ver direitinho qual estado que você quer ir, que você quer morar, que aceitem esse programa, que aí você vai conseguir atuar como dentista nessa área. Então, gente, é muito complicado, eu sei. Falando assim parece impossível, né? Mas é questão de paciência. Você tem que ter muita paciência, você tem que ter foco no que você quer. Você vai ter que tomar decisões que não vão ser fáceis. Você vai ter que abrir mão de coisas que você nunca imaginou que fosse abrir mão, né? É uma nova vida, então... Mas é possível, é totalmente possível. E, na verdade, assim, cada um vai ter o seu problema, né? Todo mundo tem problemas nesse mundo. Então, cada um vai ter algo que te pare, né? Cada um vai ter um problema que fala, mas eu, sei lá, não tenho dinheiro, nunca vou conseguir ir. Então, cada um tem o seu pé de Aquiles, mas se é o desejo de mudar, se você tem essa vontade de tentar uma coisa nova, é possível, só é realmente trabalhoso, mas as coisas acontecem. Se você começar do zero, as coisas vão acontecendo de cada vez. E como eu sempre falo também, vai um passo de cada vez, Faz a primeira, faz a segunda, e aí vai passando, vai vendo o que você realmente quer. Porque se você já olhar lá pra frente e dizer, tá, mas e aí, quando eu chegar nesse passo aqui, vai ser impossível, né? Porque eu posso até passar nessas outras provas e tudo mais, mas... E depois, como é que eu vou conseguir o visto? Como é que eu vou aplicar para as faculdades? Será que a faculdade vai me aceitar? Então, eu sei porque eu perguntei, eu tive todas essas perguntas na minha mente, mas eu decidi viver um dia de cada vez, fazer um step by step. Então, eu recomendo que você faça isso, e eu quero realmente, do fundo do meu coração, ajudar. Então, quero deixar claro que se você for fazer realmente, começar alguma dessas provas, eu tenho material de estudo para todas elas. Então, se você tiver interesse, me manda uma mensagem, um e-mail, alguma coisa, que eu envio os materiais para estudar. Dou algumas dicas de estudo também. Não dá para falar tudo agora, mas é basicamente isso. Se você precisar de ajuda e estiver interessado, me manda uma mensagem, que eu quero muito, muito, muito ajudar, porque eu tive pessoas maravilhosas que me ajudaram, pessoas incríveis, que ainda estão me ajudando, e é muito bom você poder contar com as pessoas sem ter uma segunda intenção, sem ter que pagar pra isso, né, porque existe. Então, eu tive que pagar algumas coisas, mas... Então, se eu puder fazer alguma coisa que adiante algo na sua vida, só me fala que a gente tá aí, tamo junto.
Então é isso, gente. Obrigada pela atenção. Espero não ter enrolado. Espero ter falado, tentei falar tudo que eu sabia. E qualquer dúvida, só me falar. Obrigada.